Jornal ABC, entrevista. 8h10 e promessa é dívida, Anderson. Falamos que iríamos repercutir ainda mais o ocorrido na sessão de ontem na Câmara de São Caetano. Na ponta da linha conosco, o vereador pelo PROS, doutor Éder Xavier. Doutor Éder, bom dia, tudo bem? Bom dia, Anderson Afonso, Leandro Amaral. Prazer estar com vocês. Bom, doutor Éder, a gente tem noticiado aqui, inclusive o senhor teve oportunidade de participar aqui em outras ocasiões, falando a respeito da situação do ex-prefeito José Euríquio Júnior, depois de toda a polêmica o ano passado, Tribunal de Contas rejeitando a contabilidade de 2012, a Câmara, por meio de votação em agosto do ano passado, ratificou essa decisão do Tribunal de Contas, e no finalzinho do ano passado o ex-prefeito conseguiu uma liminar na 7ª Vara, suspendendo, pelo menos temporariamente, conseguindo aí um fôlego, uma sobrevida com a sua candidatura. Mas ontem, mais um passo nesse aspecto na Câmara Municipal, e os vereadores conseguiram a aprovação de um requerimento que pode mudar essa história, é isso, doutor Éder? Olha, Leandro, sabe, estão fazendo em cima disso uma politicagem danada sobre isso. É uma coisa muito simples, muito simples. Nós temos que nos reportar à decisão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgando as contas do Auríquio em 2012, disse o seguinte: olha, não pode aprovar essas contas. Ele deixou uma dívida monstruosa de quase 300 milhões de reais e agiu de maneira ilícita na administração do dinheiro público em 2012. Isto veio para a Câmara. Veio para a Câmara porque a Câmara, o Tribunal de Contas é só um instrumento de análise técnica das contas de 2012. Quem julga é a Câmara. Julga com fundamento, julga pelo mando da Constituição Federal. Então, é obrigado, tem a obrigação o vereador de julgar as contas. Ele julgou as contas, os vereadores, de acordo com o tribunal, e reprovou as contas do senhor José Auríquio, tornando-o inelegível por 8 anos. O senhor Auríquio contratou lá seus advogados, fazendo chicana, conseguiu a seguinte situação: olha, lá no Tribunal de Contas, eu não fui ouvido como eu deveria ser ouvido. E aí o juiz da 7ª Vara da Fazenda de São Paulo disse o seguinte: vamos ver esse processo aí. E no final, realmente, o senhor Auríquio ganhou o seguinte: você pode voltar aqui para fazer a defesa que você alega, Auríquio, que você não fez aqui no Tribunal de Contas. É só isso que aconteceu. Então, naquela oportunidade, veio o juiz da 7ª Vara determinou, através de uma liminar, que a Câmara não desse sequência ao julgamento das contas de 2012 do senhor José Auríquio Júnior. Entretanto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Renato Nalini, cassou aquela liminar. E então a Câmara julgou sem nenhuma restrição, e a Câmara julgou e considerou irregular e acompanhou a decisão do tribunal, reitero, tornando o senhor Auríquio inelegível por 8 anos. Então a coisa está simples, está fácil, é só isso que aconteceu. E agora o senhor José Auríquio fez gestões junto ao senhor Paulo Botura para que desse uma certidão, fornecesse uma certidão que estava suspensa a decisão da Câmara. E isso não corresponde à verdade, e nem o senhor Paulo Botura poderia agir desta forma. Porque o presidente de qualquer casa, principalmente o legislativo, o presidente só é o presidente, ele não é mais que qualquer um outro vereador. Existe o presidente do Tribunal de Justiça, qualquer presidente dessas entidades, dos poderes, eles fazem uma representação administrativa. Agora são todos iguais. Então, o Paulo Botura não pode, de ex-post, por si mesmo, emitir uma certidão, para o senhor Auríquio, a pedido do senhor Auríquio, dizendo que a sessão da Câmara que julgou irregular as contas do senhor José Auríquio, tornando-o inelegível por 8 anos, está suspensa. Não tem nada de suspensão, ela está válida. Agora, todas essas coisas, Leandro, vão ser discutidas mesmo a hora que o senhor José Auríquio Júnior, se é que ele vai ser candidato a prefeito de São Caetano do Sul, for ao direito eleitoral, à justiça eleitoral, para registrar a sua candidatura. Naquele momento, abre para todo cidadão fazer as impugnações. Neste momento, nós vamos discutir se foi válida ou não, perante a Justiça Eleitoral, a sessão da Câmara que considerou inelegível, ou que deixou para ser mais simples, o senhor José Auríquio inelegível por 8 anos. Então, a celeuma muito grande, que está servindo de politicagem e não tem nada a ver, as coisas são muito simples. Então, ele não é candidato a prefeito.
Então, doutor Éder, eu acho que esse é o ponto. Bom dia. Bom exatamente para entender, para o nosso público poder compreender exatamente como é que as coisas funcionam. Quer dizer, foi uma atitude mais simbólica da Câmara. Efeito prático mesmo é a Justiça que vai dizer mesmo, né, doutor? É verdade, é a Justiça que vai dizer. Agora, você pode usar um método dedutivo muito simples. Se a Câmara julgou irregular as contas do José Auríquio Júnior, sem nenhuma restrição do Poder Judiciário, sem liminar, ao contrário, o Poder Judiciário pode tocar o barco aí, pode julgar o presidente do Tribunal de Justiça. E nós cumprimos o nosso papel. Agora, naquela 7ª vara, nem parte era a Câmara de São Caetano do Sul. Não há dúvidas que o senhor juiz da 7ª vara da Fazenda do Estado de São Paulo exorbitou da sua competência e fez uma decisão extra petita. Mais do que o Auríquio pediu, ele fez, anulando o ato de um outro poder. Um poder não pode se emiscuir, né, nas decisões de outro poder. Os 3 poderes são independentes. Então o Poder Judiciário não pode entrar no Legislativo e dizer assim, vocês fizeram tudo o que não deviam fazer. E você prejudicou o nosso querido José Auríquio Júnior. O Tribunal de Contas disse que ele deixou quase 300 milhões de reais para o povo de São Caetano pagar. Ele fez um absurdo. E não vai fazer. Pode fazer essas chicanas aí, uma coisinha para cá, outra para lá, tirar vantagem. O senhor José Auríquio não será candidato a prefeito porque a Justiça e os votos dos vereadores considerou-o inelegível por 8 anos. Tá, mas se a Justiça Eleitoral disser não, ele tem condição de ser candidato com uma liminar debaixo do braço, doutor? Essa é outra história também fantasiosa, essa história de liminar. Não existe liminar no tribunal nesse sentido, de uma decisão porque é tudo muito sério. Na Justiça Eleitoral as coisas são muito sérias. E decidiu. Então, esse negócio de liminar. Tudo isso que está sendo discutido no cível não tem absolutamente nada a ver com a Justiça Eleitoral. As coisas vão ser discutidas na Justiça Eleitoral e não tem liminar nesse tipo de situação, que não podemos nos alongar muito aqui na entrevista, mas poderíamos conversar isso tecnicamente. Então, uma decisão que vai ser quando houver a impugnação na Justiça Eleitoral de qualquer cidadão pelos atos praticados pelo senhor José Auríquio Júnior, corroborado atos pelo Tribunal de Contas, e houver uma decisão, não existe liminar ali que vai fazer com ele seja candidato. E nem recurso, por exemplo, a Brasília, Tribunal Superior Eleitoral? Recurso tem. Ele pode fazer o recurso, mas é tudo muito sério. Então ele poderá fazer um recurso, mas imagina, quem é que vai votar, por mais competente ou descompetente, ou sei lá o que for, vai votar num candidato com uma liminar? Mas a liminar seria da onde? Dos atos de julgamento de algo que é isento politicamente. O Tribunal de Contas são técnicos, eles não são políticos filiados a este ou aquele partido. Então, é uma liminar que diz o seguinte, olha, eu agora posso ser, por força de detalhes técnicos jurídicos, eu posso ser candidato em cima de uma decisão da Câmara que julgou as minhas contas irregulares ou acompanhou o tribunal, e eu consegui essa liminar em cima do Tribunal de Contas que disse que houve 5 alertas para ele não detonar o dinheiro do povo de São Caetano do Sul, houve alertas no sentido de recolher o INSS dos funcionários, quase 30 milhões, houve alerta no seguinte, como é que se pode pegar fogo nisso aí e acabar com todos os documentos de São Caetano do Sul, documentos comprobatórios dos atos ilícitos, possivelmente praticados na administração. Então, uma liminar para sustentar que todo esse pessoal está errado, é uma liminar que o povo vai concordar com isso. As pesquisas hoje indicam que o povo está mais atento e não vai entrar nessas historinhas de que eu sou sofrido e, infelizmente, a Justiça não me compreendeu. José Auríquio, você não é sofrido coisa nenhuma. Você fez em São Caetano do Sul algo que é horrível, terrível, absurdo, deixar 300 milhões de dívida a partir de maio de 2012. A dívida que o senhor José Auríquio Júnior deixou para São Caetano do Sul foi constituída a partir em 6 meses, 7 meses. Esse moço conseguiu fazer uma dívida de 300 milhões. É uma pena que a Câmara acompanhou tudo isso e não tomou nenhuma decisão. Seja quem for que era o vereador lá, inclusive o senhor Paulo Pinheiro. Curiosidade, né, doutor Éder? O ato de ontem foi aprovado por unanimidade. Foi cochilada ou o pessoal do Auríquio não está muito firme na decisão? Agora, essa conversa, toda hora encontra uma panaceia, né, para iludir o povo de São Caetano. Como é que é cochilada? Agora vem essa conversa de cochilada. Imaginar que 18 vereadores que está o presidente presidindo, 18 vereadores, é tudo idiota, tudo tonto, tudo tá no mundo da lua. É uma brincadeira isso. Agora cochilada, cochilou por unanimidade.
a Câmara disse o seguinte: vamos pôr isso para votar, não pode o Paulo Botura sozinho fazer o que quer. Ele tem uma representação, como disse, administrativa. O senhor Paulo Botura não pode ser onisciente, onipotente, onipresente, pegar um papel lá e falar: está suspensa. Que maneira a justiça faz isso? Né? Tem o ampla defesa, o contraditório, tem que discutir isso em plenário. E é justo, é certo que ontem deu uma amostra que ninguém vai concordar, porque, veja, os atos praticados daquela sessão foram os 19 vereadores que praticaram. Então, agora dizer que nós fizemos tudo errado, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, todos, não é nem aquele que votou contra ou a favor do José Auríquio Júnior, ou a favor desse ou daquilo. Quer dizer, 19 vereadores vão para uma sessão livre da dependência do Poder Judiciário, tranquilo, sem efeitos de liminar, né, com liminar suspensa, com direito e obrigação constitucional de votar. Todos eles fazem o seu trabalho, votam para cá ou para lá, depois vem lá uma decisão em primeira instância e diz assim: tudo que vocês fizeram não vale nada. E o presidente acata uma coisa dessa? Ô, senhor Paulo Botura, o senhor tem que defender a casa. Defender os nossos atos, não é defender Paulo Botura, Paulo Pinheiro, ou Auríquio, ou isso. Você tem que defender a casa, os atos praticados por lá, presidente. Não pode um outro poder vir dizer que nós fizemos tudo errado, né? Então, infelizmente, o senhor Paulo Botura não está agindo desta forma. E a justiça certamente vai se pronunciar, seja a mando, seja a requerimento, ou a busca da prestação jurisdicional por esse ou pela Câmara toda, ou por qualquer vereador. A qualquer momento eu vou questionar. Senhor juiz, senhor sei o que for, eu fui lá e votei sem restrição judicial, e agora meu voto não é válido porque alguém interpretou na primeira instância que meu voto não valeu nada. Eu vou para a justiça sozinho, se for o caso. Estou aguardando, mas vou para a justiça sozinho. Ô, senhor juiz, como é que pode? Meu voto não tem valor? Não tem valor por quê? O que eu fiz de errado? Eu cumpri a Constituição Federal e eu votei, assim como votaram todos os vereadores. Então é uma panaceia que está acontecendo, que chama muita atenção para aquele José Auríquio Júnior que destruiu as contas de São Caetano do Sul, infelizmente. Agora, doutor Éder, só para a gente encerrar, e tendo em vista essa decisão do presidente da Câmara, até pediu o parecer jurídico da Casa, como é que ficou o clima entre os vereadores e o presidente Paulo Botura? Até porque na semana passada chegou-se a interpretar esse gesto do Botura como um ato pró-Auríquio. Mesmo ele estando afastado do ex-prefeito politicamente, esse gesto foi considerado uma sinalização de apoio de uma possível reaproximação. Como é que ficou isso no bastidor? Olha, os vereadores se portam, evidentemente, antes de entrar na antessala do plenário, todos muito solícitos, mas amigos, tá tudo certo. Mas vamos verificar o que aconteceu, que simplesmente, objetivamente, é o seguinte: o Auríquio trabalhou sim, seja desta forma ou daquela, né? Seja aí de uma forma ou de outra, quem sabe usando o verde, o meio ambiente, alguma coisa esse homem fez, que ele conseguiu botar o Paulo Botura, estou falando Auríquio, botar como presidente da Câmara. Isso aí, contrário à primeira vez que aconteceu em São Caetano do Sul, aquele que está no Executivo permitir que qualquer um outro que não é da vontade do Poder Executivo, do chefe do prefeito, venha ocupar a presidência da Câmara. Então já foi um desastre capitaneado pelo senhor José Auríquio Júnior, não há dúvida de que forma. Então, colocando lá o Botura, do ponto de vista político, ele ficou devendo isso ou aquilo lá, obrigação, será qualquer coisa para o senhor José Auríquio Júnior. Agora vem para tentar pagar aquilo que ele prometeu e não está fazendo, pela pressão dos outros vereadores. Então, agora vou te dar uma certidão. Então, o clima é um clima lá de pacífico, mas os atos praticados para cá e para lá vão denegrindo os atos, o trabalho do Poder Legislativo. Então, o clima hoje é realmente de um ir para cá, outro ir para lá. Não há uma coerência em São Caetano do Sul. Por quê? Pela primeira vez em São Caetano do Sul, nós tivemos 8 prefeitos até hoje, é o 9º, Paulo. Aqui sempre não teve situação em oposição. Não existe expertise em São Caetano do Sul de situação em oposição. É todo Maria, vai com as outras, vai para cá, vai e tal. Então todo mundo faz tudo aqui, faz o que quer. Não está nada definido e aquela história. Você viu a história do Paulo Pinheiro? Ninguém, aqui 10 pessoas, aí 10 gatos pingados, vão apoiar o Paulo Pinheiro. Ninguém achava que esse Paulo Pinheiro ia ganhar as eleições. De repente ele começa a subir todos os mesmos de sempre, os jurássicos, os vereadores de sempre de São Caetano do Sul, entenderam que eles eram Paulo Pinheiro desde criancinha. Foi todo mundo apoiar o Paulo. Ninguém tem posição ideológica em São Caetano para dar apoio para isso. E essa bagunça continua a mesma coisa. Enquanto não houver aqui em São Caetano do Sul um prefeito que fala assim, bom, que junto com o povo, junto com um grupo de homens, secretários,
independentes, falaram, vamos arrumar essa São Caetano, porque o que nós arrecadamos 1 bilhão, e com todos os próprios pronto, rua, esgoto, iluminação, hospital, escola, tudo pronto, R$1 bilhão, dá para fazer muito para São Caetano do Sul. Então, enquanto não houver isso, fica um para cá, outro para lá, atrás só de viver o poder, mas não exercitar o poder a favor daqueles ideários que ele prega na campanha. Então, objetivamente, está uma bagunça esse negócio de se vai dar apoio para Auric, para quem quer que seja, e todo mundo fazendo o que quer, e ninguém. E nós estamos há poucos dias, há poucos passos das eleições. Essa coisa não pode ser assim. Agora, eu sou uma voz que clama no deserto sozinho, mas vou continuar assim, viu? Agora, só um outro detalhe também, doutor Éder, é bom esclarecer, a gente alertava aqui, o Anderson comentou e o senhor também fez referência, votação unânime, inclusive os vereadores ligados ao Auríquio se posicionaram favorável à aprovação desse requerimento. E nós tivemos a possibilidade de rapidamente conversar com alguns vereadores ontem, como Edson Parra, como Marcel Munhoz, e eles disseram o seguinte, olha, foi tudo tão rápido que a gente não percebeu nada, porque a gente estava dentro do plenário tentando pegar a assinatura para emplacar uma CPI da saúde e dos remédios lá na Câmara de São Caetano. Para quem está em casa nos entender nesse momento, para o morador, como é que é isso? O vereador não presta atenção na leitura do requerimento, tendo em vista que a primeira secretária, no caso em São Caetano a professora Magali, leu o requerimento, leu tudo que estava escrito ali do pedido antes de colocar em votação. O vereador não presta atenção, doutor Éder? Aí tem duas situações, né? Ou o vereador assumir que ele não sabe o que está acontecendo na plenária, na sessão da Câmara, isso é o que eles estão fazendo, é assumir que eles não sabem o que estava acontecendo, votou qualquer coisa, de qualquer maneira. Essa é uma posição. A outra, a gente pode entender, eu quero entender da melhor forma possível, que todos disseram, quem votou a favor disso, a favor daquilo do Auríquio, que a votação deste ou daquele vai prevalecer a favor do Auríquio ou do Paulo Pinheiro, eu quero imaginar que os vereadores disseram por unanimidade o seguinte, os votos a favor desse ou a favor daquele são votos que nós fizemos de maneira independente e nenhum outro poder, né, vai se imiscuir e vai deformar o nosso ato praticado. Eu quero entender que os vereadores sustentaram que a Câmara é suficiente e não aceita a intervenção de outro poder. Agora, ou eu entendo assim o que aconteceu ontem, né, que todos disseram, nós fizemos, quem votou a favor desse ou a favor daquele, nós fizemos dentro da legalidade. Não vem dizer que nós fizemos coisa errada, não, aqui, como vereador aqui naquela sessão. Então, eu quero entender assim. Agora, se eu não entender assim, a única coisa que sobra é para entender que os vereadores que estão declarando isso não prestam atenção. Imagina votar qualquer coisa sem saber. E uma coisa deste... Agora, outro detalhe também é essa história de pedir CPI da saúde. Agora que o SBT lá fez, o SBT ou outra televisão, outra mídia aí fez esse trabalho aí de denúncia de ilicitude na área da saúde de São Caetano, com compras de remédio, então a hora que vem isso, então sobe lá o seu Parra, áulico. O seu Parra, o vereador Parra, é áulico, do senhor Auríquio. Áulico quer dizer puxa-saco. Então, vai só buscar no dicionário. Então, esse moço sobe lá agora para falar CPI. No ano de 2013, eu pedi CPI de todo tipo, eu requeri, ninguém assinou. Agora que é ano eleitoral, sobe ele para falar, o Parra para falar de que ele quer CPI. Quer CPI por causa por que não assinou a CPI da dívida? Quem fez a dívida, seu Parra? Foi o senhor José Auríquio Júnior. Eu subi na tribuna onde disse, eu quero novamente a CPI da dívida. Porque em São Caetano do Sul, o povo de São Caetano, os vereadores que representam o povo, não discutem de uma vez por todas se essa dívida existiu ou se o Paulo Pinheiro está se escondendo através da dívida por inoperância e incompetência administrativa. Por que os vereadores não falam, vamos ver essa dívida? Vamos analisar, abre a CPI, vamos analisar o que aconteceu com essa dívida que o Éder fala tanto. Ninguém quer CPI, agora vem com essa história de CPI. Então os vereadores, não sei onde que eles estavam no mundo da lua, ou se eles realmente disseram o seguinte, nós fizemos um ato e voltou para cá, ou voltou para lá, nós não vamos deixar outro poder vir se imiscuir e intervir no ato que nós praticamos, porque não há nada de ilegalidade na votação das contas do senhor José Auríquio Júnior do ano 2012.